Oi, já estão chegando, nosso convidado já chegou. Tudo bem, gente? Hoje é a segunda live da série, criada pela Marília. Estamos aguardando ela aqui para fazer jus ao seu posto de criadora. Ah, já chegou! Vamos chamar a Marília então. Ei, querida! Olá, boa tarde, Eunice, boa tarde todo mundo. Falei, vamos aguardar a Marília, ela já chegou, né? Enquanto a gente vai aguardando as pessoas chegarem, a gente sabe que isso aqui vai ficar gravado e é para a posteridade, né, Marília? Então, façamos jus a quem deu ideia a essa série de lives com tanta criatividade que é você. Então, conta pra nós, o nosso querido Fernando já está aí. Conta para nós o que teremos hoje. Ai, primeiro quero te agradecer por você, na verdade, sempre ser essa inspiração, né? Sempre, de fato, atribuir essa força que você vê nos outros, que você tem em você, e você mostrar isso, né? Para quem está precisando, às vezes, desse espelho. E você sabe que eu fico super emocionada, assim, com a sua verdade em sempre dar a autoria para quem é o autor. Mas acho que, acima de tudo, essa foi de fato uma criação conjunta, porque ela veio de muitas conversas que a gente tinha, né, está tendo ao longo dessa quarentena, que é óbvio que ninguém está querendo dizer que é algo ruim ou bom, porque nada é bom ou ruim por si só, mas eu acho que está permitindo para a gente essa quarentena justamente sentir essa força com tudo que ela tem, né? Com tudo que ela faz crescer e trazer justamente conexões como o Fernando, conectando aí o Brasil inteiro. Então surgiu essa ideia das lives, agora vai até para o exterior com ele, e foi justamente uma metáfora que a gente criou com o crescimento do direito sistêmico através da metáfora com uma árvore, porque justamente a gente tem que sentir essa força das raízes que vem do pai, da mãe, partindo para a formação do nosso tronco, para de fato crescermos saudáveis, né? Crescermos tendo essa força, sentindo essa força, para nos conectarmos com os galhos aí através das diversas formas que a gente tem de olhar para a vida, olhar para os conflitos. E eu estava até aqui pensando, né, diante desse teu convite hoje, que foi de surpresa, mas dessa vez deu tempo de me preparar aqui. E eu estava pensando, na verdade, eu já vou encerrar, vou ser breve, mas é porque eu não posso deixar de falar, que me veio justamente as raízes, quando eu estava pensando em tudo que a gente tem vivido, né, nesse movimento, me veio primeiro a cena de você puxando uma grande roda dentro da OAB no segundo Congresso de Direito Sistêmico, se eu não me engano, foi o segundo. E aquilo para mim é a força das raízes, é a mão, é a conexão física que está ali, né? Que está ali, de fato, estamos ali e dando as mãos mesmo. E foi incrível, foi uma roda enorme. E depois, já que vamos trazer o tronco hoje com a perspectiva do direito internacional, me veio a imagem do Fernando, também palestrando na OAB, num evento que era para conectar justamente as práticas colaborativas, foi organizado pela Lívia Caetano, presidente da Comissão de Práticas, que o Fernando estava também palestrando. E eu lembro que todo o tempo o Fernando ele olhava para as pessoas da mesa, e eu também, na minha fala, olhava de volta para ele. Então, essa força do olhar também seria esse tronco, essa capacidade de você olhar para o exterior, olhar para o que está fora e trazer algo para para nossa casa, né? E já que estamos aqui falando de casa, justamente esses dois eventos aconteceram na OAB, que é onde eu sinto a minha força, onde a gente está em casa mesmo e expandindo cada vez mais esse movimento aí que você oportunizou com o que foi a criação das comissões.
Então, que delícia. Vou assistir aqui atenta. Estou aqui com o meu caderninho. E, Fernando, seja muito bem-vindo. Eunice, te agradeço mais uma vez. Deixar uma boa tarde aí para todo mundo. Ai, querida, gratidão. Você é sempre inspiradora, né, Marília? É verdade. Eu sempre me emociono quando eu lembro desse nosso segundo congresso e desse momento final, que foi nada planejado e foi tão lindo, né? E com a música do Beto Guedes, né? Somos o sal da terra, né? Acho que é aquele Justamente. Eu sabia que você ia lugar, completar. é um lugar que eu volto, né? Quando eu preciso encontrar força, né? E emoção para esse movimento continuar, né? É esse momento, dos momentos que muito me fortalece, né? Assim como no primeiro congresso, você não teve presente, a Selena me surpreendeu no final com uma homenagem à comissão, né? Da minha trajetória, aquele momento também com uma música do Coldplay, né? Coldplay, né? Coldplay. Coldplay. E foi lindíssimo aquele momento final também, então acho que assim como no terceiro congresso também teve muita emoção no momento final. E é por isso tudo que vale a pena, né, Marília? Cada percalço, cada dificuldade, obstáculo, quando a gente vê, né, essa emoção no olhar de todos, né, essa força, essa verdade, essa certeza de que algo novo está sendo construído, sim, e que já está muito mais estabelecido do que nós possamos, às vezes, imaginar. Eu que o diga, né, que às vezes eu me surpreendo, né, com o que eu vejo acontecendo. É, Uau, 108 comissões, são 108 comissões a partir dessa primeira daqui, né? Então, e na nossa casa, né? Eu falo que é um movimento sem volta agora, né? A gente está aí para. A gente conseguiu, né? E todos nós, né, fazemos parte dessa grande roda, né? Esse grande círculo que tem tanta coisa para construir, né? Enfim, só dando as mãos mesmo que nós avançamos, né? Então vamos lá, deixar o nosso Fernando falar. Muito obrigada por isso. você estar aqui comigo sempre, viu? Um beijo enorme. Obrigada. Mas sempre mais que dois, e eu acho que é por isso que a gente está tão junta, porque a gente sente isso e o Fernando também. Então, bem-vindo, Fernanda. Muito obrigada, gente. Como que faz aqui, Maria? Deixa eu ver. Quer que eu saia? Se quiser, eu saio e você convida, acho melhor. Ovo, peraí. Pronto. Pronto, vamos lá, Fernando. Olá, tudo bem? Boa tarde, meu Deixa eu, querido. deixa eu ajustar aqui, tudo bem? Tudo. Enquanto você Agora, se organiza aí, eu vou apresentar você, né? Porque essa live vai ficar gravada, então é importante que todos saibam. Bom, a Marília acabei não falando, né? Mas a Marília, ela é a presidente da Comissão Especial de Estudos em Rio de Janeiro, né? E ela cuida da parte científica do Instituto, ela é Suene, e aqui estamos agora com o meu querido amigo, colega, Fernando Catela Cordeiro. Eu falei para ele como que eu te apresento, né? Porque a gente é tão próximo que acaba esquecendo dessa formalidade, mas que eu acho importante, né? Até para posteridade, né? Fernando, quem sabe a gente vai assistir isso quando a gente tiver daqui uns 30 anos, quem sabe já mais velhinho, né? E lembrar disso tudo, como começou, né? Que eu acho que é isso que nos religa para sempre, né? É algo que a gente está junto nessa trajetória de construção, né? Então, exato. então, o Fernando, além de ser especialista como eu, né, é meu colega da primeira turma da pós em Direito Sistêmico, né, ele também é mestre, bacharel e mestre, né, em Relações Internacionais. Então, ele sempre teve esse olhar além, né, expandido lá fora, né. E nada mais justo que ele para falar desse momento, desse movimento de propriedade do que está acontecendo também fora do Brasil, né. E ele também foi aquele, né, colega que eu pedi, por favor, crie uma comissão para que a gente consiga estabelecer esse movimento dentro da ordem, né, Fernando? É Ela foi, verdade. criou, foi a primeira comissão de direito sistêmico no estado de São Paulo, foi criada por ele.
Foi quando que foi mesmo, Fernanda? Foi em Acho que foi, agosto de 2017. foi a quarta, eu acho, né, do A país. quarta. Foi a A quarta do quarta. país, foi. E na subseção de Tatuapé, né? E então ele deu esse start, né? Ele foi pioneiro no estado dele, que é o estado de São Paulo, e tem esse lugar, né, de precedência e que eu sou muito grata, né? Porque eu precisava desse movimento para que a gente conseguisse sustentá-lo, né? Fernanda, e deu tudo certo, né? Já estamos aí com 108, vamos para 109 comissão, vai ser, né? Em Tocantins, Ai, que legal. tá para sair já. E assim a gente vai tomando conta dos nossos estados brasileiros com muita alegria, né? E, enfim, ele também é facilitador de constelação. Então, a palavra é sua. Estou muito, muito feliz de estar aqui com você nesse espaço, né, no Instituto, que a gente também está nesse movimento de expandi-lo, de fazer com que ele tome o seu lugar nesse movimento, né, para também trazer ainda mais força para a gente conseguir olhar para o direito ainda mais com fundamentação, né? Enfim, a palavra é sua, meu querido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eunice. Ó, você sabe que para mim assim, é uma honra e uma alegria estar com você, com a Marília. As palavras de vocês me emocionaram muito, né? E a Marília contando dos olhares, né? E realmente eu observava muito, porque eu agradecia quando eu estava lá por estar, né, ali no Rio de Janeiro, que é outro campo, né? E ter essa possibilidade de falar do direito sistêmico numa comissão que, na verdade, estava conhecendo esse... Né? A Lívia foi a primeira que teve essa coragem de trazer, digamos, a filosofia do Bert Hellinger e, enfim, o direito sistêmico para dentro das práticas colaborativas, né? Então, esse casamento entre as duas. Então, foi, assim, um momento ímpar. Então, fico muito feliz e fico feliz de estar aqui no Instituto, né? Que eu acredito, que acredito no trabalho do Instituto, né? E acho que agora, daqui para frente, a coisa vai andar, né? Tudo tem o seu tempo, né? Como disse a Marília, né? Na quarentena, a gente se abriu para muita coisa, né? E a gente falando da questão internacional, né? Quando começou a pandemia, eu estava em Portugal. É Então, assim, verdade, eu acreditei isso, né? Que você advoga no Brasil e em Portugal. eu estava lá tinha feito, no primeiro final de semana, tinha feito um trabalho no Algarve, junto com a Nídia Costa, e logo em seguida começou, enfim, começaram a fechar tudo e eu estava lá. Então, a minha ligação com o internacional até nisso, né? E tinha um porquê, eu me questionava, né? Me perguntava, não me questionava, me perguntava por que que eu tenho que estar aqui nesse momento, né? Porque a gente sabe da questão do destino coletivo, né? E naquele momento eu estava junto com os portugueses, né? E aí também, de certa forma, resgatando aquilo que vem do meu sistema familiar, né? Porque eu sou também descendente de Portugal. Uma das raízes que eu tenho é a raiz portuguesa, né? Então, isso foi muito significativo para mim. E a Marília foi uma das pessoas que no início, quando eu voltei para o Brasil, a gente conversou muito, né? Então, fico muito feliz de receber também a Marília aqui no início. Como sempre, Eunice, você incluindo todo mundo. Então, muito obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. E, bom, e aí acho que eu queria falar um pouco a respeito dessa expansão, né, do direito sistêmico à lei fronteiras, né? Falando primeiro, bom, a gente sabe, né, isso é muito claro que esse movimento começou no Brasil, né, no estado da Bahia, com Sam Stosh, depois isso, né, foi a primeira turma de pós-graduação em direito sistêmico, e isso acabou vindo uma inspiração para você abrir a comissão, né, no estado de Santa Catarina, né, dentro da OAB. E em 2018
comecei, enfim, coisas do destino, comecei uma conversa e um diálogo com a Nídia Costa, que ela é jurista e é consteladora lá em Portugal, né? E durante todo o ano a gente foi trabalhando a respeito de levar essa visão, né? Esse trabalho que a gente tem aqui no Brasil, de certa forma, levar nossa experiência para Portugal, né? E nisso a gente foi contactando com pessoas. Ela fez um trabalho grandiosíssimo lá, né? E que culminou isso no final de 2018, acho que foi outubro de 2018, no primeiro encontro de direito sistêmico e constelações familiares na Universidade de Lisboa. Então isso foi um marco, né? Você imagina, por exemplo, você entrar numa universidade que é tradicional, né? E receber o encontro de algo tão novo. E nesse encontro compareceram 170 pessoas. Foi um público expressivo. Graças ao apoio, né? Aquilo, a gente tem que incluir e falar os nomes, né? Graças ao apoio da Sandra Feitor, que é uma advogada de família e que é da Universidade de Lisboa. Ela fez todo o movimento lá dentro para que fosse realizado esse encontro. E a partir daí, a gente foi também tendo contato com pessoas que também começaram. Isso tudo ao mesmo tempo, é o campo, né? Tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Nessa elaboração do encontro, a gente ficou sabendo que tinha um juiz que, na verdade, ia fazer trabalhos de constelação dentro do judiciário. Né? Lá em Portugal. Na verdade, não é um juiz, né? O juiz, tipo, claro, digamos, no tribunal dele, né? Lá não se usa vara, é o tribunal. No tribunal de Mafra, né? Fazia um trabalho junto com a consteladora Leonor Monteiro. E outros juízes também, né, vendo os resultados desse trabalho, começaram também a requisitar para que a Leonor começasse a fazer constelações em outros tribunais. Então, atualmente, 5 tribunais em Portugal têm, digamos, vivências, né, tem esse trabalho da constelação familiar. Né? São 3 em Lisboa, 1 em Mafra e 1 no Barreiro, que é a região de Lisboa. Então, isso foi se expandindo. Outros advogados também começaram a se interessar, né? Claro que é algo ainda está assim, no início, né? Não tem a força que nós temos aqui, até porque também nós temos uma população muito maior. A gente tem que ver isso, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil nós temos 210, né? Mas eles têm um movimento lá já, digamos, que está começando, mas que tem força. O ano passado teve o primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares, lá em Lisboa, né? E que lá palestraram esses juízes, essa consteladora, né? Que são os portugueses, a doutora Vanessa Alfiero, a Nídia Costa e eu. Então, assim, e aí tinha pessoas de Portugal, do Brasil, da Espanha. Então, isso também foi se expandindo, né? A Vanessa contou o trabalho dela. Então, é algo que também acaba inspirando outras pessoas a também, né, montarem seus trabalhos, isso dentro do escritório de advocacia ou nos tribunais. Né? Então, até fazer um parênteses, né, Fernanda? A gente estava refletindo sobre isso, né? Como você falou, aqui no Brasil também começou dentro do judiciário, né? Para daí chegar em nós, né? Talvez, nós estávamos outro dia dialogando sobre isso, né? Como ainda há, né, a visão do, nossa, o magistrado, né? Em detrimento do advogado ainda, né? São posturas bem da própria população, né? Ainda tem essa discriminação, quase uma discriminação, né? E tanto que as pessoas têm muito ainda necessidade de receber a fala do magistrado, porque se o magistrado falar é diferente do advogado falar, né? Então, acho que por isso, né, é um movimento que eu lembro que ano passado em Cuiabá até o Dr. Sam falou que ele se surpreendeu com o nosso movimento na ordem, né? E, obviamente, que são movimentos distintos, né? E porque Exato. são de lugares diferentes, né? Assim como que você está trazendo que em Portugal também, né? Está tendo o movimento iniciando dessa forma, né? Pelos juízes. Então, eu acredito que isso, para nós, é importante no sentido de dar um respaldo, né? E
que a gente, ainda que haja esse preconceito, né, que a gente sabe que há, né, nós advogados sabemos disso, né, e tanto é que há um trabalho grande, né, dos juízes também nos olharem de outro lugar, né. Outro dia uma colega comentava, né, que ela fez uma live com uma juíza que ela confessou, né, que ela disse que ela não, antes de entender, né, se inserir nesse universo sistêmico, ela era uma que não olhava para os advogados que iam lá, nem fazia questão de ouvi-los, né. E quando eles, né, iam conversar sobre algum processo, ela tinha essa postura e que a partir de então ela passou a modificar, né? Eu falo sempre que a nossa querida Vanessa, né, na Casa da Família, eu sempre ressalto isso, né? Ela tem um espaço, um atendimento para os advogados, né, na vara, assim. Acho que a Vanessa, ela tem uma postura muito inclusiva, né, de todos, e ela nos dá um lugar que nós nos sentimos vistos, né? Então, eu acho que esse movimento nos ajuda nesse sentido, né? Então, só um parênteses, assim, que me veio agora na sua fala, né? Que Portugal também está tendo essa força inicial por ali, mas o quanto nós, né, do nosso lugar podemos fazer para que... E é importante, né, Fernanda, eu falo, as pessoas compreenderem, né, que são movimentos distintos, porque são lugares distintos, posições diferentes, né? E que isso é um dos princípios básicos, né? Posicionamento, né? Qual que é o seu posicionamento, né? Então, por isso sempre também eu ressalto, né? O advogado, ele não está criando uma comissão na OAB para ir lá no judiciário constelar, né? Tem muito trabalho com os nossos pares. Muito bem São tantas falado. coisas para serem trabalhadas, né? Então, há esses equívocos, né? Que eu acho importante, né? Nessa live, que são lives que a gente está começando a contar história, né, Fernando? Que vão ficar registradas, né? Para quem quiser assistir e, como eu falei, na nossa posteridade também, para a gente olhar como que tudo isso começou, né? Então, precisa ter essa clareza, né? Qual que é o seu lugar, né, no movimento, né? Então, enfim, foi só um parênteses e siga você contando aí da sua trajetória linda. Então, muito bem colocado, Eunice, porque é exatamente isso que você está falando, né? Às vezes as pessoas, ao invés de... E isso assim, né? Claro, a gente sabe que a intenção é boa, né? Mas trabalhar com os nossos pares, né? Dentro da comissão, ressaltar que esse trabalho é feito para os advogados. E claro que se quiser vir outras pessoas para contribuir, todos são bem-vindos. Né? E não, por exemplo, agora montei uma comissão, vou montar um projeto dentro do judiciário. Isso tem que partir do juiz, tem que partir deles, porque é o campo deles. E assim como eles, também não pode dizer, por exemplo, se o advogado tem que constelar ou não. Isso quem sabe somos nós. Uhum. Nós sabemos disso. Porque quem está no dia a dia somos nós. Né? Então é importante cada um saber o seu lugar. Né? E não se colocar digamos, um superior ao outro. Né? Vocês têm que fazer dessa forma. Cada um faz assim, como sente, né? E nós temos o nosso entendimento, a gente sabe disso, que a gente fala isso nos grupos, né? Então, isso é muito importante você falar. E mesmo para essa importância da expansão do direito sistêmico, também são através dos advogados. Aqui no Brasil somos mais de 1 milhão de advogados. Né? Então, é importante também ter esse olhar dentro desse movimento para os advogados. A importância do advogado para a expansão do movimento. Então, muito bem. É fundamental, né, Fernando? Olha o trabalho que nós temos, né, de trazer essa consciência para os nossos colegas, né, que nem eu falava ontem, eu acho que com a Carla lá na Bahia, né, eu não lembro, porque ontem eu falei com o Pierre de Pernambuco e a Carla, que coisa boa, né, essa parte boa também da gente poder estar em vários lugares, né, Fernando? Você também está fazendo várias coisas, né? No mesmo dia a gente está com pessoas de vários lugares, como nós hoje, né, eu aqui em Floripa, você aí em São Paulo, né, essa disponibilidade, essa nova cultura que nós estamos criando, né, de usar esse recurso como algo normal, né, não excepcional, né? Exato. E eu falava que justamente isso, né, veja bem, advogados se darem conta da autorresponsabilidade em relação àquilo que eles implementam, né, ou ajuizam, né, e a própria postura, né, eu falo que eu sempre na faculdade, eu lembro que eu dizia, meu Deus, eu não tenho condições de trabalhar na área penal, porque eu não vou saber defender alguém que tenha feito algo, né, errado, né,
enfim, nesse pensamento cartesiano que é, né, do certo e errado ainda. Mas alguém que tenha cometido algum ilícito, como que eu não conseguiria, né? Então, por isso, eu lembro que eu era até motivo, às vezes, de chacota, né? Por contar, você é muito, né, boazinho, alguma coisa assim, né? E hoje eu vejo o quanto, na verdade, eu já era consciente, né, de que daqui a pouco eu tá fazendo algo, criando alguma história, ou, né, ok, existe o princípio da ampla defesa, que eu acho que a gente tem muito trabalho nesse sentido, né, Fernando? E é para isso que o Instituto está aqui, para a gente rever algumas coisas ou fazer releituras do próprio direitos humanos, né, que eu falava para a Marília, que ela é mestre em direitos humanos, né? Como que é, né? A gente ficaria abraçando a vítima o tempo todo, né? É muita coisa que a gente tem para desenvolver. Então, é esse o convite, né? Como que fica a questão da ampla defesa? Você defende a pessoa a qualquer custo, né? Como que fica isso para você, né? E o fato de que agora a gente sabe, né, Fernando, que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, o castigo sistêmico, ele vem para os nossos, né, para os nossos descendentes, e ele não demora a chegar, né? Então, essa consciência que eu acho que, né, entende, é tão amplo que a gente tem para fazer no nosso universo, né, Fernando, que como que a gente não precisa ficar disputando espaço, né? Como você falou, querer dizer como tem que ser no judiciário, ou o judiciário dizer, o juiz dizer como tem que ser aqui na nossa esfera. Eu acho que é aquilo que a gente experimenta que tem força, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Como é para você ouvir isso? Não sei se você já tinha feito essa reflexão também, né? É exatamente isso. E aí transporto até por essa questão internacional, né? Uhum. Esse movimento começou no Brasil, né? Então, também a gente, quando vai e faz um trabalho fora, é também respeitar, né? Exatamente aquele campo, o campo daquele país, né? Porque também, se eu chegar e falar, porque no Brasil nós fazemos desta forma, talvez para aquele país ele não cabe daquela forma, tem que ser de outra forma. Às vezes pela legislação, às vezes pela cultura, às vezes o campo não está preparado, ou às vezes o campo está preparado, é muito mais aberto, né? E ter essa consciência, né? De que a gente tem que respeitar e de que quando a gente está chegando num lugar, nós somos os últimos. Não sou o primeiro, eu sou o último, né? E quando eu vou para Portugal e faço um trabalho em Portugal, eu tenho sempre me coloco, eu estou a serviço e sou o último aqui, né? Eu cheguei agora, né? Eu posso, por exemplo, claro, levar a experiência que eu tenho no Brasil, mas saber o meu lugar, né? E aí volta essa questão também, né? Que a gente está falando desse movimento também, cada um saber o seu lugar. A gente tem que saber o nosso lugar. E aí, indo para outros países que eu acho que seria interessante a gente falar, né? A Espanha tem esse movimento também, né? Inclusive, eles estão fazendo como se fosse um concurso, agora, nesse momento da pandemia, buscando, como os conflitos estão aumentando por conta da pandemia, então eles estão buscando propostas para a resolução, novas propostas de novas técnicas, digamos, para a resolução de conflitos. E aí já sei de um grupo que está apresentando a constelação familiar, né, dentro do Poder Judiciário e na mediação, né, a postura na mediação e a postura na advocacia. Então, o campo também estão apresentando e vamos ver, né? Espero, estou torcendo aqui para que seja aprovado, né? Então, Muito talvez legal. a Espanha também tenha algo oficializado, né? Quem sabe isso aconteça, né? E estou torcendo por ela. A Marília está te perguntando aqui, ó, perfeito, ia perguntar como é a sua atuação de advogado em Portugal. Então, a minha atuação em Portugal, ela tá assim, eu sou inscrito em Portugal, vai fazer um ano, né? Então, assim, na verdade, assim, tô na parte ainda de prospecção de negócios, né? E tem me chegado alguns casos relacionados à parte internacional, né? Inclusive, hoje até já estou contatando uma pessoa que, enfim, que são essas questões internacionais, né? Uma pessoa que, por exemplo, é brasileira, que é casada com um português e que o português morreu e aí a família agora não quer, diz que não tem advogado constituído, ela está no Brasil, como que ela faz, né?
Então, assim, o que eu tento mostrar é justamente como eu faço esse trabalho aqui no Brasil, é a mesma coisa, né? Levar essa primeira postura, né? E levar esse olhar, né? A questão da inclusão, a questão do respeito àquilo que vê o seu lugar, que você chegou como o último, né? O respeito à cultura do outro, né? Que isso é importante, porque muitas vezes não existe esse respeito, né? A gente sabe disso, que a gente vai com a nossa boa consciência, né? Eu sou brasileiro, os meus valores são esses, X, Y, Z. E os valores do outro também têm os seus valores. E aí eu vou para o outro país e quero impor os valores, os meus valores, naquele outro país, e inclusive no relacionamento de casal, que é o que me apareceu hoje, né? E aí, como que fica? Então, assim, na verdade, é um olhar para o outro, como a gente já sabe, né? E os dois, cada um ver aquilo que tem de bom no outro e construírem um novo caminho, né? Então, nesse sentido, eu tenho qual é meu foco, né? Que eu quero atuar e quero levar para as pessoas, né? Essa questão da migração. A gente sabe que, por exemplo, Portugal tem mais de acho que por volta de 150 mil brasileiros vivendo em Portugal. É muito para uma população de 10 milhões, né? E a gente sabe que tem um trânsito muito grande de brasileiros que vão e vêm. Vêm por trabalho, vão por trabalho, vão por estudos, né? Mas como que vão esses brasileiros para lá? Vão querendo impor a cultura brasileira, né? Os seus costumes no outro país, ou vão com esse respeito, chegando, eu chego em último, eu tenho que me conectar, claro, eu tenho que ir conectado com a minha pátria de origem, porque dessa pátria de origem eu recebi tudo. Eu recebi formação, eu recebi uma língua, por mais que seja a mesma, mas eu recebi a minha língua, né? Os meus costumes, e aí eu vou para o outro país aberto para o novo, né? Então, levar essa consciência, não somente a questão burocrática, de como que você vai tirar o visto, de como que você pode abrir uma empresa, mas como você vai chegar no outro país, né? Se realmente... Porque se eu chegar lá falando, não, eu estou levando algo novo, né? A gente sabe disso, que existe ainda... claro que não são todas as pessoas, porque tem muita gente que tem a origem portuguesa, ou a origem alemã, a origem italiana, mas tem muita gente que tem esse ressentimento da época da colonização. A gente sabe disso. Ainda existe isso. E aí, quando chega no outro país, seja na Itália, seja no... Enfim, né? Quem é dos países, digamos, da América Latina, na Espanha, é como se quisesse cobrar algo. Agora vocês me devem algo, então eu tenho o direito de receber algo, porque eu venho de um país que vocês exploraram a vida inteira. Será que é assim? Né? Porque as coisas, se a gente for olhar na visão sistêmica, as coisas são como elas são. Claro que houveram mortes, não é isso? Muito sofrimento, né? Os indígenas que foram mortos. A gente sabe disso tudo. Os negros escravizados. Mas nós somos quem somos hoje graças a tudo isso. E quando a gente fala, você me deve algo, eu volto a ser o quê? Perpetrador. A gente sabe disso. E aí fica nesse jogo, vítima perpetrador o tempo todo. Nós, como país, Brasil, aqui, a gente também não se resolve. A gente sabe disso, porque todos fazem parte. E quando o brasileiro vai para fora, se ele vai com essa mentalidade de que vocês me devem algo, provavelmente eu não vou ter sucesso nesse país. Vou ter muitos conflitos. Né? Porque você visto, claro, sempre querendo algo. E aí, de quem que eu não tomei algo também? Eu olhar, por exemplo, será que a questão dos meus pais e aquilo que eu acredito, né, que eu não tomei dos meus pais, eu vou cobrar, inclusive, do outro país? Como se eles me devessem algo? E a gente sabe que a nossa pátria está ligada à nossa mãe, né? Nós recebemos a cultura, o nosso país de origem representa o quê? A nossa mãe. Se eu não estou bem com a minha mãe, eu não estou bem com o meu país. E também, quando eu vou para outro país, eu vou cobrar algo que eu também não recebi, que eu acredito que eu não recebi dela.
mas eu recebi tudo. A gente sabe disso. Ó, o Julian tá falando aqui, brasileiro adora um papel de vítima ao invés de ser senhor e senhora de si, ao invés de resolver, ficar na dor e procura culpado, né? A Eu gente acho tem que não é só o brasileiro, eu não, acho que a qualquer gente país que tem é que cuidar colonizado. para não descambar, né, para um julgamento também, né? Eu acho que é qualquer país que é colonizado, e nem todo brasileiro pensa assim, né? Mas, assim, eu acho que qualquer país que passou por uma colonização, por conta dessa dor e por conta da história que nos contam também. Porque a história, pra gente, é contada sob o ponto de vista da vítima, né? É claro que houve, claro que teve muito sofrimento, muita expoliação, a gente não pode negar isso, porque senão também a gente estaria indo, não estaria sendo verdadeiro, negando a realidade, encobrindo a realidade. E a gente não pode encobrir essa realidade, né? Mas, por outro lado, foi como tinha que ser, porque senão o Brasil não seria o Brasil como é hoje, né? E tem tantos equívocos, né, Fernando, que em relação até à família imperial, que têm sido esclarecidos agora, né, que com relação ao que de fato aconteceu naquela época, né, quanta coisa a gente também julga sem saber a realidade, né, a verdade, né, do que de fato aconteceu, né? Então, acho que tem muita coisa aí sendo esclarecida. Eu acho que o movimento proporciona isso, né? Porque à medida que você vai ampliando a consciência, olhando além, você vai também trazendo essa perspectiva, né, da realidade, da verdade, né? Se dissociando das suas emoções, das suas dores, né? Dos seus medos e anseios que você carrega, né? Ó, ele estaria aqui, ó. Me referi ao brasileiro que sai, quer buscar e não está bem consigo próprio. No fundo, quem não está bem consigo não estará bem em lugar algum, exatamente. Exato, ele vai buscar, aí ele busca naquele país, ele pega algo da história e busca no país e cobra do país como se estivesse fazendo um favor para ele. Ah, mas vocês roubaram, vocês são quem são porque vocês roubaram da gente. Será que houve um... Entendeu? Era o que era naquela época. Era um outro entendimento, né? E, inclusive, o Brasil era uma extensão, depois, Reino Unido de Portugal e Algarve. Foi uma extensão daquela terra, né? Agora, essas pessoas vinham, espoliavam e voltavam, era o que era possível naquela época. Era um outro entendimento. Então, a gente tem que também não ficar se vitimizando e remoendo essa história, né? É claro que a gente tem que olhar e tem que fazer uma análise para saber quem nós somos hoje, né? Como país. Claro que vem dessa época, né? A questão da burocracia, a questão da corrupção, veio de tudo isso, dessa história. A gente não pode negar. Mas será que a gente tem que parar lá atrás e ficar lá parado e falando, ah, vocês fizeram isso, ou a gente tem que, na verdade, olhar para isso, dizer sim para isso e seguir adiante como país, né? E não querer cobrar do outro. E quando o brasileiro vai para fora do país, né? Eu digo, eu estou falando de Portugal, mas de qualquer outro país, não querer cobrar algo do outro, né? Porque tem uns que cobram dos Estados Unidos. Ah, porque os Estados Unidos sempre exploraram o Brasil, então agora eles também têm que me dar alguma coisa. Será? A Maria comentou aqui, ó, o olhar sistêmico no direito internacional é fundamental para olhar essa dinâmica de vítima e perpetrador e ressignificar isso desde as raízes. Você sabe que você está falando, eu estou me lembrando do Peru, né? Quando eu estive no Peru, eu observei muito isso, né? Que ele tem muita mágoa lá com a Espanha, né? Eu fiquei imaginando como seria, né, com eles essa resignificação também, né? Porque eles têm muita dor, né? A nossa guia, no caso, foi uma xamã, né? Uma nativa de lá, né? E ela contava isso com muita dor no coração, né? Sobre a história, sobre a questão. Então, enfim, me veio essa percepção agora do Peru, né? Do quanto as pessoas, de fato, né, ficam vinculadas a essas dores, né, das suas raízes e acabam não se disponibilizando, não estando presentes no aqui e agora, né, no momento atual, no que acontece, né. E ontem a Marília falou uma coisa muito interessante, né. Eu já nem sei que a gente conversa tanto, se foi em live, se foi uma conversa pessoal, mas que Pontes de Miranda, acho que foi na live, né, Marília, que Pontes de Miranda diz que o direito está a serviço da vida, né?
Então, o direito está a serviço da vida, o direito sistêmico está diretamente a serviço do amor, né? Porque o nosso nascimento é um ato de amor do Criador, né? Então, tem total conexão, né, com as nossas origens, né? E como país, como ser humano, como lugar que nós estamos, né? E, ai, muito legal, Fernando, isso que você está trazendo. Estou aqui emocionada, né? Já fui aqui pelo... É porque é algo que para mim é muito claro e eu vivo isso, sabe? Eu tenho muito respeito. Eu tenho muito respeito pelas... Vocês sabem que, por exemplo, eu até conheci o direito sistêmico, foi na nossa primeira aula de direito sistêmico. Eu me chamava só Fernando Cordeiro. Não sei se vocês sabem disso. Eu já contei. Sei, sei. E aí, o que que acontece? Eu sempre tive dentro de mim que eu queria... como assim eu não tenho... Desde criança, como assim eu não tenho o sobrenome da minha mãe, da família da minha mãe? Eu pensava comigo. E aí, assim, sempre tive isso dentro de mim. E aí, quando... Na primeira aula, teve um grupo e eu comentei. Na primeira aula de Direito Sistêmico. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, ué, você é advogado? Como que você nunca foi atrás disso? Aí eu falei, poxa, é mesmo. Aí eu fiz o movimento. Em 6 meses eu estava com o sobrenome da minha mãe. E sabe onde eu descobri? Sabe onde eu li a sentença enfim, que declarava que o meu nome agora, né, que era Fernando Catalã Cordeiro, eu estava na Fontana de Trevi. Uau! Olha isso. Eu fui tirar uma foto. Aí sabe quando você tira a foto, vem a mensagem que recebeu a mensagem, e eu vi o remetente da mensagem, era o rapaz que trabalhava comigo no escritório, escrito sentença. Aí eu falei, opa, deixa eu olhar isso. E quando eu olhei, era meu nome, ganhei o nome ali e soube na Fontana de Trevi. Olha que força isso. E faço questão de colocar os 2 nomes porque, assim, tá meu pai e minha mãe. Então, isso para mim é algo, sabe, que me traz força. Né? A família do meu pai e a família da minha mãe. Então, e quando eu vou para Portugal, eu tenho esse respeito. Sempre tive muito respeito. Né? Isso para mim é algo... E que é isso que me dá força. E por isso que a gente consegue fazer esse trabalho, né? E por esse respeito, né? E saber que eu sou o último. Que estou ali, né? Estou a serviço. Não estou a serviço, claro, quando estou ali a serviço de Portugal, mas a serviço de algo muito maior, né? Do planeta, né? Porque aí, hoje em dia, a gente está aqui falando, isso pode ir para qualquer lugar. A gente está a serviço da terra. Então, assim, eu fiz relações internacionais, para mim, eu sempre fui alguém que foi favorável, que foi defensor da globalização, da conexão. Sempre fui assim, né? E quando via que, por exemplo, os projetos aqui na América do Sul, né, o Mercosul, a coisa não ia para frente, porque eu estudei isso no mestrado. Puxa, mas por que não vai para frente, né? Poxa, a gente podia se conectar, juntos a gente podia, né, e progredir, se desenvolver. Então, eu sempre fui favorável a isso, né? Então, com esse trabalho hoje, que é algo que está dentro de mim, a gente sabe disso, a gente é sistêmico e não tem como a gente separar. Por isso que a gente fala da questão de ser advogado sistêmico. Eu sou sistêmico, eu sou advogado e sou sistêmico. Não tem como separar isso, né? E através desse trabalho, eu poder levar isso, né? E fazer uma reflexão, né? Em relação a essa união dos povos, que é algo também que eu sempre acreditei. E com esse trabalho, com essa filosofia, para mim, estou a serviço da vida. E se for assim para uma pessoa, 2 pessoas, não importa, né? Não importa, não é público, né? Mas isso pode levar para outras pessoas. Um vai falando para outro, né? E então, assim, eu sempre fui defensor e hoje em dia eu tô unindo uma coisa a outra, porque a minha essência com aquilo que eu acredito, né? No direito, eu estou voltando às minhas raízes. Então, é muito interessante falar das raízes, né? E do direito internacional, porque, na verdade, eu estou começando essa atividade lá também, por quê? Porque foi um retorno às minhas raízes. Eu fui sempre o advogado internacionalista, tinha deixado isso de lado, né? E estou voltando.
Tô voltando. Eu até mostro nas lives aqui os livros que eu tô, né, retomando e tô... E sou eu. E agora podendo unir tudo. Então, É, para mim, é muito bom falar disso, né? É muito... E é algo que eu acredito mesmo, realmente acredito. é por isso que eu falo, né, que a gente está aqui unidos, né, em prol da nossa própria verdade, cada um na sua, né, Fernando? E o quanto você é de verdade, né? Olha aí, é que nem eu, né? Eu falo, sempre fui também, né? Sistêmica, quer dizer, só descobri o nome disso, né? Mas a gente sempre foi, né? E todos nós vamos despertar, cada um no seu tempo, para essa realidade, né? Essa verdade, na verdade, que é a nossa alma, né? É, E é muito bonito, assim, ver, né? Essa sua força, seu entusiasmo e eu também tenho a mesma. Eu fiquei ouvindo você falar, é tanto faz, se tiver uma ou duas pessoas, basta uma pessoa, né? E foi tão interessante que quando a gente começou a organizar essas lives, né? Que nessas trocas, estávamos eu, Marília, Suelene e Alissa, vendo de forma fenomenológica quem falaria cada tema, né? A gente decidiu essas 3 primeiras lives, e aí um determinado tema, né, que a gente colocou no campo, foi curioso, né? E me veio o nome de uma pessoa e era ela que precisava mesmo, e a gente mal sabia o quanto estava precisando desse contato, né? Então, olha que bonito que é isso, né? Eu falei, nossa, já valeu a pena, só por isso, né? exato. Não importa quantas pessoas vão participar, vão ouvir, que alcance vai ter, né? Porque a gente gosta de gente, né, Fernanda? A gente gosta de almas humanas, né? A gente gosta de olhar para o outro, saber do outro e estar com o outro, né? Disponível para o outro, né? E é tão bom isso, né? Eu acho que é muito legal mesmo a gente ter você aqui, né? Trazendo essa sua verdade, aquilo que você é de verdade, né? Independentemente do rótulo, né? Nós nascemos sistêmicos porque isso é algo que a gente já nasce, né? E o que vem depois são acréscimos, né? Mas a gente também está nesse movimento de reencontro com a nossa própria raiz nesse sentido. E hoje ainda a Alissa me perguntava por que eu não tinha o sobrenome da minha mãe, né? Eu falei, nossa, Alice, vai ficar meio estranhonice Hibner, porque é outro sobrenome alemão, Schlick, né? Daí ela falou, mas é bonito. Daí eu falei, verdade, né? Depois tem mas por que não foi meu nome, né? Eu tava indo almoçar com ela, ela falou, não sei, minha filha, eu era tão jovem na época. E, na cultura, né, alemã, tinha muito disso, colocava só o sobrenome do pai, né? O sobrenome da mãe, meu pai era Décio Schlick. Então, eu e minha irmã, né, só tivemos o sobrenome dele, né? Mas talvez seja um movimento de eu repensar isso, né? E colocar, ainda que eu tenha a força da minha mãe, sinta isso, mas talvez colocar no nome. Agora você falou nisso, né? É fenomenologia pura, né? Aquilo que quando você não olha para algo, isso não floresce na sua frente, né? Então você sempre teve esse olhar amplo, né? Então tudo floresce para você nesse sentido e essa é a fenomenologia, né? Então era uma reflexão que eu não tinha feito. E hoje, curiosamente, a Alissa tocou no assunto e eu perguntei para minha mãe, né? E ela falou que ela era muito jovem, era algo que não foi discutido, assim, ou dialogado, né? Entre ela e meu pai na época. Foi ele que fez o registro, né? Foi a mesma coisa comigo. Minha mãe e meus pais dizem a mesma coisa, que na verdade na época colocava ainda falar, coloquei os dois nomes e achou que estava tudo bem. Só que eu sentia falta de algo desde criança, falava, falta algo, precisava ter um nome aí no meio, e eu quero esse nome. E aí, lógico, eu sabia que podia ter, né? Como advogado sabia, mas aí a coisa, sabe, quando acho que os anos vão se passando, né? E você não se dá conta. E quando ela me falou isso, eu não me lembro o nome dela, colega. Ela, se não me engano, ela é promotora no Amapá, eu acho. No Amapá, não. Eu não sei A onde. Silvia? Eu sei que A Silvia? não é a Silvia. Não é a Silvia. Não é. Ah, é a. Tá, eu sei. Sabe quem Deixa eu é? lembrar o nome dela. Que eu acho que ela não fez a formação toda com a gente, mas ela fez uma boa parte. Ela fez toda. Fez? Então, é ela. Ela Foi ela que Foi ela que falou, como assim? Aí eu fiquei, sabe, com aquilo. Eu falei, na mesma semana eu fui atrás. E aquilo me trouxe tanta força, sabe? Eu sinto tanta força e sinto a força deles. Depois
Depois, com o tempo, veio a história, eu fui descobrindo mais coisa deles, sabe? Inclusive, a última palestra que eu dei o ano passado foi na cidade que meu avô nasceu aqui no interior de São Paulo, que eu nunca tinha ido. E pude ter acesso aos documentos do meu bisavô, trisavô, né? Dos irmãos do meu bisavô. Então, sabe, a coisa vai expandindo. E aí a minha família também ficou super feliz, enfim, que minhas tias não sabiam, e meus tios, e, sabe? Então, olha que lindo isso, né? Foi muito bonito. E também de saber disso na própria Itália, assim, sabe? Foi... E eu sempre, e é isso que eu tô te falando, eu sempre fui, inclusive com o próprio direito, né? Esse direito positivado, esse direito... Eu sempre fui um questionador, sabe? E era tido, imagina. Eu também. Você imagina a gente, você estudou nos anos 90, eu também estudei nos anos 90. Falava disso nos anos 90, as pessoas te olhavam e falavam, tá louco, né? Eu era tido como um cara fora da caixa. Sempre. Porque eu sempre fui fora da caixa. Eu também. Né? Aí, ó, quem tá falando aqui, ó, é a Camila. Camila estava comigo quando... A Camila é lá de Pinhal, da cidade do meu avô. E a Camila estava comigo no cartório. Olha como a coisa é. Eu, na porta do cartório, para descobrir essa história da minha família, passa a Camila. Doutor, ô Fernando. A Camila, passando, ficou comigo o dia todo lá no cartório. E tá aqui, ó. É uma grande amiga. Meu Deus! É que não ficou subindo aqui, eu nem vi os comentários. Nós dois ficamos aqui entretidos, né? Ó, vamos lá. Camila Hermel. Ai, gente, tem aqui, ó, a Liz com a consciência atual transformar de aqui para frente, assim como na nossa vida e outras pessoas. O Pierre Dois Amados, você também. Aqui o Juliano de novo. O que acontece com as relações de trabalho, segundo a perspectiva sistêmica de trabalho, espelha-se nas relações internacionais, buscando o pai e a mãe por transferência e projeções. A Marília, mas por que você não tira a certidão? Já respondeu. Vamos lá, foi lindo esse movimento, é lindo. Meu filho acabou ficando só com o do pai, estamos repensando. A Marília, fenomenologia atuando, essa prática de um só sobrenome é comum em descendentes de europeus. A Camila, gratidão pela palestra, foi lindo e maravilhoso, olha que legal. É a Camila, é ela que eu tô falando. Então, assim, para você ver como o universo é generoso, né? Quando a gente na verdade, olha para aqueles que vieram antes, do sacrifício daqueles que vieram antes. Você imagina, por exemplo, né? No Brasil, claro, temos aqui aqueles que são da terra, os indígenas, mas tem os escravos que atravessaram o oceano e que sofreram todas as dificuldades e que vieram forçados, né? Temos os alemães, temos os italianos, temos os portugueses, os espanhóis, que também muitos vieram fugindo do quê? Ou da guerra, ou da fome, não é isso? Muitos ficaram para trás, muitos atravessaram, não é isso? Ficaram e nunca mais se viram, famílias separadas, né? Olha o sacrifício daqueles que vieram antes da gente para que nós hoje pudéssemos usufruir disso tudo e que hoje nós pudéssemos expandir a consciência e ter esse olhar que também expande para o mundo. Ter esse olhar que expande para o mundo, né? E temos essa ideia de que nós estamos todos conectados. Né? Então, quando nós estamos a serviço da vida, nós estamos a serviço da humanidade. Então, isso é muito lindo. Assim, sempre isso vem... que eu te falei que eu estava falando que eu era fora da caixinha, né? Só para complementar. Desculpa, porque senão a gente fica aqui 3 horas. Fica. Eu sempre fui favorável a essa coisa favorável a essa questão da multidisciplinaridade, das várias áreas, digamos, trabalharem juntas, né? E nós éramos tidos como loucos nessa época, nos 90. Então, você imagina que hoje... Você lembra do direito alternativo naquela época? Você chegou a ter acesso? Que era muito forte no Sul, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que se falava muito, naquela época, eu lembro, na faculdade, no primeiro ou segundo ano da faculdade, falavam o Rio Grande do Sul é muito mais avançado que aqui em São Paulo. São Paulo é tradicional, porque eles têm a questão do direito alternativo. Nossa, que lembrança, não lembrava mais disso. E é eu sou da época, eu estudava no Sul, né? Então, por isso, então meu pensamento crítico vem de lá, vem de formação mesmo, né? Sempre, né? Então, e a gente... Ficou aí, né?
não é à toa que desencadeia esse processo, né, Fernando? Exato, e eu tive, e assim, tive a sorte de ter alguns mestres que inclusive apresentaram isso, por isso que a gente já sabia, né? Não que a minha faculdade fosse assim, porque minha faculdade, eu estudei lá de São Francisco, que é tradicional, mas por outro lado tinha algo que era meu e que queria expandir. Foi aí que eu fui fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu estudava de manhã e à noite, fazia direito de manhã e à noite fazia relações internacionais. Porque bom, era por dois, aí a gente pode falar de outras coisas familiares, né? Do sempre por dois. Mas também por essa coisa que eu sempre quis ligar, né? Tipo, falar, o direito não é só isso. Tem muito além disso. E aí comecei a buscar a área internacional e depois trabalhei muito tempo nisso. Aí fui morar na Argentina. Morei 5 anos em Buenos Aires, onde eu conheci as constelações familiares. Foi na Argentina, né? Depois voltei para o Brasil, comecei a estudar mediação. Então, assim, fui, né? Práticas colaborativas, aí fui para o direito sistêmico. Então, sempre fui a favor disso, dessa integração de tudo. E assim como eu sou a favor da integração do ser humano, porque somos todos iguais, né? Somos todos iguais, cada um com a sua cultura, cada um com... Mas o que a gente não pode aprender com a cultura do outro, desde que, claro, a gente esteja sempre conectado à nossa. Mas o que a gente não pode aprender? Que intercâmbio lindo é esse? E esse crescimento que pode ser a humanidade. Boa, né, Fernando? Tem muita gente que também vai lá para fora e quer esquecer o Brasil, né? Ai, Muito. né? Tem também. Ainda mais no momento que nós estamos agora, que tem gente que fala, eu quero ir embora do país e que se dane, eu vou apagar. Eu já escutei gente falando assim, eu vou rasgar meu passaporte brasileiro, né? E não é isso que vai resolver. Não é isso, né? Porque isso tudo faz parte. Se o Brasil está do jeito que está, é porque eu também faço parte disso. Por mais que às vezes seja difícil, a gente sabe disso, mas eu faço parte. E onde quer que eu vá, continua, eu sou brasileiro. Tá aqui no sangue, não tem como, né? Assim como tá no meu sangue também os meus ancestrais, os italianos, os portugueses, enfim, o que tem lá atrás, que às vezes a gente nem sabe. E Pode tudo ter que indígena, exclui pode ter reforça. Exato. E tudo que Tem coisa que a exclui gente... reforça. Exato. E eu honro a tudo e a todos. Por quê? Né? Eu digo aqui no Brasil e a todas as origens. Porque às vezes a gente nem sabe o que tem, né? A gente não sabe. Não. A gente não sabe. E não importa. O que importa é que todos fazem parte. Né? Não, com certeza. Eu tô vendo que a gente está indo para a finalização do nosso tempo aqui. Poxa. Pode já fazer suas considerações, que como passa rápido, né? A gente conversa como se estivesse em casa mesmo, né? Eu tô sala, super... um com o outro, né? É muito bom. Eu tô super à vontade. Eu tô super à vontade, ficaria falando, nossa, assim, eu tinha pensado em tantas outras coisas para falar, mas o que a gente tinha que falar era isso, né? E quero, assim, sabe, desenvolver mais essa questão do internacional e analisar algumas questões, é algo que eu estou começando a fazer, né? E, enfim, refletir sobre isso. E espero que isso que nós trouxemos hoje também, que as pessoas possam começar a pensar mais amplo, né? E espero também que no Instituto a gente possa fazer esse estudo, porque eu sei que o Instituto... Porque eu sei que o Instituto, isso você sempre deixou claro lá atrás, e que isso, eu acredito, né? Não ser algo pessoal, né? Que eu estou montando uma escola pessoal, ou porque eu só quero ganhar dinheiro. Não é isso. Eu acho que tem que ter estudo. Sem fins lucrativos. Exatamente. E tem que ter academia, tem que ter estudo. E tem que ter estudo sério. Tem que ter estudo sério. Então, isso aqui é uma sementinha. E eu, assim, você não sabe a minha alegria e de estar aqui hoje, nessa segunda live do Instituto, né? Para poder trazer isso e fazer parte desse movimento. E quem sabe a gente não possa fazer esse estudo, né, pelo Instituto. Já fica o convite, Fernando. Você já é o diretor internacional do Instituto. Você já é aclamado. Olha só, tá acabando o nosso tempo, gente. Vai lá, Fê, um recado final. Um beijo para todo mundo, 20 segundos. A live vai ficar gravada aqui no Instituto, então quem chegou agora vai conseguir assistir. Tá acabando. E ó a musiquinha para Marília. Obrigado, Marília. Obrigado, Eunice. Adoro vocês, amo vocês.
E tamo junto nessa. E Saudações. obrigado a todos que estão aqui.